Será que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa? Me fala, qual é a sua opinião? O que você acha sobre isso? Tem muita gente dizendo por aí que o Pai virou o Filho, depois virou o Espírito Santo, que todos são apenas uma pessoa. Mas será que a Bíblia fala assim? Como a Bíblia fala? O que a Bíblia nos traz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Qual é a explicação? Qual é a resposta que ela nos dá? É o que vamos ver no devocional de hoje. Fica aí rapidinho, receba essa palavra. A palavra diz: conhecereis a verdade, hein? E ela vos libertará. Deus quer falar com você e quer te revelar coisas grandes. Então abra o seu coração, já tire toda crítica, repreenda toda crítica e venha receber essa verdade que salva. E eu já te peço, por favor, deixa aqui o seu joinha, curte aqui o vídeo, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você não se sentiu ofendido com a palavra. E no final estaremos orando por você e por sua família. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Estou feliz porque você chegou para mais este devocional, onde vamos meditar na palavra de Deus, vamos nos alimentar. Quando nos alimentamos desta palavra, nos fortalecemos espiritualmente e ficamos mais fortes para caminhar na presença do Senhor. E você que chegou até aqui, você não chegou em vão. Acredite, Deus tem uma palavra para você. Então já abra o seu coração, receba com alegria. Eu creio que Deus te trouxe, Deus te sustentou para chegar até aqui. E você ouviu a voz do Senhor. Então não saia não, é rápido, não saia. Fique aí até o final e escreva aqui: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Porque nos dias de hoje, parar para se alimentar da palavra, só vencedor, tá, irmãos? Só vencedor, porque você venceu tantas barreiras, você venceu leões para chegar até aqui. Então você é mais que vencedor, porque Ele te ajudou, amém? Vamos que vamos então para mais um devocional. Irmãos, existe uma heresia muito antiga chamada modalismo. Esta heresia confunde muita gente, confunde a cabeça de muita ovelhinha, porque esta heresia, ela traz umas mensagens sobre a Trindade que não está de acordo com a palavra de Deus. Esta heresia ensina que Deus se revelou em 3 fases. No Antigo Testamento, Deus se revelou como Pai, como Deus. No Novo Testamento, se revelou como Jesus. E hoje, ele se revela como o Espírito Santo. Ou seja, é apenas uma pessoa em fases diferentes. Mas hoje você vai ter uma revelação sobre isso. Porque não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que a Bíblia ensina. Você já ouviu esse ensinamento? Me fala aqui se você já ouviu dizendo isso, que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa que se manifesta de formas diferentes. Me fala aqui. Não reparem, porque eu estou aqui no escritório, nosso trabalho. Digníssimo está aqui, o doutor Luiz Paulo. Dá um oi aí, doutor Luiz Paulo. Então ele vai trabalhar e eu estou aqui compartilhando a palavra do Senhor. Irmãos, esses ensinamentos colocam em risco a salvação de muita gente porque distorce a palavra. Eles colocam aquilo que não existe aqui. Em nenhum momento a palavra fala sobre isso. Fala de mudanças de fases do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum momento. Então, quando a pessoa acredita nesta tese, a pessoa desconhece quem é na verdade o Pai, quem é na verdade o Filho, quem é na verdade o Espírito Santo. Coloca tudo em um copo só e pronto. E você precisa conhecer o Senhor. A palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Também diz que muitos erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então você precisa conhecer aqui, a palavra, para não errar, tá bom? Afinal, irmãos, o que é este modalismo e por que ele é perigoso? O modalismo prega, o modalismo ensina que Deus usou máscaras. Isso, exatamente isso. No Velho Testamento, ele atuou como Pai. No Novo Testamento, atuou como Filho. E hoje atua como Espírito Santo. Uma mesma pessoa usando versões diferentes, usando máscaras, usando fases diferentes em cada período. No Velho Testamento, no Novo e hoje.
As ovelhinhas de Jesus. Se isso fosse verdade, como você explicaria uma passagem que estamos lendo quase todos os dias em relação ao batismo de Jesus? Quando Jesus se batizou, uma pessoa, Jesus, estava ali nas águas. Desceu o Espírito Santo de Deus em forma de pomba sobre Jesus. E segundo, o Espírito Santo desceu. E terceiro, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, oh glória. E aqui, ó, tá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Já lemos aqui, mas vale a pena ler de novo. Porque isso aqui refuta, mostra, prova que não existe uma pessoa usando máscaras. Não existe um Deus usando máscaras, versões. Não são fases, são pessoas distintas. Escreve aqui, são pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ovelhinha, são pessoas distintas. São 3 pessoas e um Deus. Não vamos tentar aqui cavar, explicar como 1 mais 1 é igual a 2, porque isso é pela fé. É pela fé que nós cremos, é pela fé. Nós só não podemos distorcer a palavra aqui. Temos que crer pela fé, igual que está aqui escrito. Por exemplo, aqui diz que Jesus estava se batizando. Saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você consegue enxergar 3 pessoas aqui? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo na pomba e Deus falando dos céus. Você consegue enxergar? Então logo você elimina este ensino. Você repreende este ensino que diz que são máscaras, que são fases, que é apenas uma pessoa, porque não é. E vamos ter mais versículos sobre isso. Fique aí. Irmãos, volto a dizer, aqui no batismo de Jesus, você vê 3 pessoas diferentes, com manifestações diferentes e simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Não são fases e não são máscaras. Atenção, 3 pessoas diferentes, porém um só Deus, apenas um. Nós adoramos ao Deus Trino, um Deus em 3 pessoas. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, olha o que diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aqui também, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Um só Deus, um só Senhor Jesus e um só Espírito. Um só Deus, mas pessoas diferentes. 3 pessoas com apenas uma essência divina. O Pai criou, Jesus executou e o Espírito Santo santifica, o Espírito Santo purifica. Irmão, eu estou com esse livro aqui, ó, que é o livro das Assembleias de Deus, né, que fala a declaração da fé. E aqui na página, se você quiser comprar esse livro muito bom, na página 39, vai falar sobre a Trindade. E aqui diz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Ou seja, não são modos diferentes, são 3 pessoas distintas, 3 pessoas diferentes. E o perigo, irmãos, deste modalismo, o perigo de você crer que o Pai é Jesus, o Espírito Santo ao mesmo tempo, é que você nega a relação que existe entre eles. Você acaba não conhecendo a individualidade do Pai, que é uma pessoa, Deus, Jesus, outra pessoa que morreu por nós naquela cruz. E o Espírito Santo, nosso amigo consolador, intercessor, são pessoas com funções diferentes. Então você precisa conhecer. Então o perigo de você misturar tudo, de você aderir a isso, é você confundir a sua mente. Você distorce a identidade de cada um. Cada um tem uma identidade. Você distorce. E isso pode prejudicar a sua fé e a sua caminhada. Você precisa saber que Jesus é Jesus. Espírito Santo e Deus Pai. Amém? Nos devocionais anteriores, mencionamos vários versículos onde você consegue identificar de forma clara a função de cada um.
Mas só para te relembrar, nós falamos lá em Gênesis, na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Ó, façamos, no plural, façamos o homem a nossa, plural, imagem e nossa semelhança. Então você vê que ali há uma atuação em conjunto. Ninguém está revezando. Eles trabalham juntos, oh glória, há um trabalho junto ali do Deus Trino. E em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, o próprio Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. 3 pessoas com 3 ações distintas aqui. Jesus orando ao Pai, segunda pessoa, para pedir um outro Consolador, o Espírito Santo. Amém? Ovelhinha, eu oro para que Deus venha falar melhor o seu coração. Você conseguiu entender? Me fala aqui se você conseguiu entender. Eu oro para que Deus ilumine a sua mente. Abra o seu coração. Nós cremos pela fé. Eu sei que às vezes pode ser um pouco complexo, mas o Senhor vai te ajudar. E amanhã vamos continuar falando sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu te espero aqui. Agora vamos orar. Ovelhinha, não se esqueçam, deixa aqui o seu joinha, curte, compartilhe com alguém que precisa saber mais sobre a Bíblia, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É bênção, seja o canal de bênção, seja a fonte e transborde Jesus. Eu também quero te convidar, pois estamos no Instagram em um propósito, onde durante o dia estamos buscando ao Senhor, acordamos com uma oração, à tarde tem versículos bíblicos, à noite devocional e oração. Vem, vamos juntos que a sua vida vai ser edificada. Deus meu, muito obrigada por mais este devocional, obrigada por tua palavra, obrigada, Senhor, pelo teu poder sobre nós. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de ti. E neste momento, coloco nas tuas mãos esta pessoa que chegou até aqui neste devocional. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor não dispensa ninguém de mãos vazias. Por favor, Pai, vá ao encontro dela, toque nela neste momento. Ah, Senhor, conceda uma bênção para ela, um presente, Senhor. Estenda as tuas mãos, conceda a ela paz, conceda a ela alegria. Visite, Senhor, o lar dela, visite, Senhor, a casa, conceda paz, Senhor, visita cada familiar, estenda, Senhor, as tuas mãos, é o que eu te peço, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, ovelhinha. Te amo em Cristo Jesus.